Olá, sejam bem-vindos à nossa série O Futebol e a Fé Cristã. Esse é o nosso terceiro vídeo. Estamos falando sobre a idolatria do futebol. Hoje nós vamos tratar neste vídeo 3 especificamente sobre a implicação do futebol sobre a missão, sobre o chamado missionário. Como o futebol ele minimiza o chamado cristão, como ele vem interceptar o chamado missionário divino para uma vida piedosa, para uma vida de virtude, para uma vida de serviço cristão, e porque muitos cristãos, muitos obreiros, muitos pastores estão esfriando na fé, estão congelando o seu chamado espiritual devido a estarem viciados no futebol. Esse é o nosso terceiro e último vídeo sobre o tema. Se você ainda não viu o vídeo 1, que fala sobre a origem do atletismo, fala sobre a cultura e herança grega para o mundo, sobre a questão do atletismo e do esporte, da onde surgiu, o que está por trás da origem do atletismo, a idolatria do atletismo, a sua origem grega pagã para o mundo. Também no vídeo 1 você vai ver não só isso, como também uma breve alusão à origem do futebol no Brasil. No vídeo 2 a gente vai ver como o futebol ele influencia a vida dos cristãos, da igreja, do povo de Deus, do povo da fé. Esses vídeos é especialmente para os domésticos da fé. Este terceiro vídeo ele vai trabalhar diretamente com os obreiros, com os pastores, com aqueles que têm um cargo na igreja, com aqueles que têm um chamado para o altar, aqueles que têm um dom de Deus, aqueles que exercem um serviço na missão, na obra do reino de Deus. E como o futebol está esfriando essas pessoas que têm esse comissionamento divino. Veja os nossos links na descrição. Estou deixando os links de testemunhos que falam a respeito do futebol. 3 testemunhos poderosos, surreal, que vai desafiar a tua fé sobre a questão do futebol e como os demônios estão por trás, inspirando para tangir os crentes para a perdição. Neste conteúdo aqui, a gente vai trabalhar principalmente com cartas para hoje do Novo Testamento, são as cartas paulinas de J.B. Phillips. Ele traduziu a Bíblia para o inglês fácil da sua época. E quem era J.B. Phillips? Quem era esse grande homem? J.B. Phillips foi um tradutor da Bíblia inglesa, autor e clérigo anglicano. O seu nascimento foi 16 de setembro de 1906 e seu falecimento foi 21 de julho de 1982. Ele traduziu as cartas do apóstolo Paulo para um inglês mais versátil, mais maleável, mais cristalino, mais fácil de entender. E é essa tradução dele que a gente vai tratar, vai usar muito aqui nesse estudo. Que Deus nos livre de toda idolatria. Vamos entender, com base nos outros 2 vídeos, que o futebol está relacionado à idolatria. Sim, você só vai entender isso perfeitamente se você ver o vídeo 1 e o vídeo 2, que eu vou deixar linkado também aqui. Não se esqueça de assistir os testemunhos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou deixar também o link do documentário sobre o atletismo na Grécia, a origem, tudo do atletismo, do esporte e a sua religiosidade pagã grega. Vou deixar também linkado aí. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o teu comentário, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo. Vamos ver o estudo bíblico exegético ampliado, futebol como ídolo moderno e o abandono da missão, com ênfase em cartas para hoje. Quer dizer que Deus tem uma missão para todos nós, mas Satanás também tem para muitos crentes. A missão do Satanás é que o crente, o obreiro, deixe de sua vida de piedade, deixe de consagrar, deixe de ler a Bíblia, deixe de visitar, deixe de evangelizar, deixe de fazer a obra, deixe de ir para o culto, para ir para o campo.
Ele não quer que o crente ore, que o crente tenha uma vida fervorosa, ele quer que o crente esteja preso à prática do futebol, porque o futebol, como já provei nos outros 2 vídeos, né, está ligado à prática religiosa pagã antiga. Então, quando você deixa de fazer o que a Bíblia manda você, obreiro, você, pastor, fazer pelo reino, pela obra, pelas almas, pela tua própria vida espiritual, você está fazendo indiretamente para o outro lado. Você está ligado a uma prática religiosa pagã antiga. Por isso que você perde toda a força. Você só vai entender isso bem. Assista os vídeos também, os vídeos que eu vou deixar o link aqui sobre arrebatamento, os testemunhos de arrebatamento, visão, revelação, sobre o que está por trás do futebol. Aqui o nosso tema central é a substituição do serviço cristão essencial, o evangelismo, o estudo bíblico, a oração, a consagração e o exercício da piedade cristã pela obsessão pelo futebol como idolatria contemporânea, que é condenada vigorosamente nas cartas paulinas, é o que a gente vai ver aqui agora. A versão dominante e referência primária será Cartas para hoje. Essa é a nossa versão da Bíblia do Novo Testamento das cartas, que nós vamos usar muito, de J.B. Phillips. Tradução dinâmica e impactante, que traz a força do original grego para o contexto moderno, ideal para expor vícios atuais. As versões complementares que nós podemos usar é a NTLH, Bíblia Viva, VFL. É a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, que é a NBV, e VFL, é versão fácil de ler, para uma comparação e reforço do estudo. Introdução ampliada, com J.B. Phillips. O apóstolo Paulo, em linguagem vibrante e atualizada por J.B. Phillips, confronta sem rodeios a inversão de valores que ameaça a essência da fé e o chamado de muitos obreiros cristãos evangélicos. A paixão é desordenada pelo futebol, que leva pastores, obreiros e membros a negligenciar o seu chamado primordial, não é mera distração, mas uma forma insidiosa de idolatria que rouba a devoção exclusiva devida a Cristo. Phillips traduz o apelo urgente que é de Paulo, do apóstolo Paulo, para a nossa era, onde os deuses do estádio competem ferozmente pelo coração humano. E diga-se de passagem que todo crente, queira ele admitir assistindo esses conteúdos ou não, ele sabe que quando ele deixa o vício do futebol e vai fazer o que a Bíblia manda ele fazer, ele ganha vida, virtude e força. Ele tem mais felicidade, tem mais paz com Deus. E quando eles voltam a cair novamente, que alguns deles deixam por um tempo de fazer isso, já ouvi testemunhos em cima de púlpitos, de altares, de obreiros, que dizem: quando eu era viciado no campo, no campinho, como muitos interiores têm seus campos, seus campinhos, eu perdia toda a força de servir o meu Deus. Quando parei, hoje eu sou mais feliz. Quer dizer que eles próprios testemunham que eles ganham e mantêm virtude. Só que quando eles voltam à prática, eles se sentem vazios, eles se sentem desanimados. Por quê? Porque, como eu sempre vou mencionar, está por trás de tudo isso demônios que inspiraram o futebol no planeta, no mundo. Se você vê nos testemunhos aí, você vai ver que eles foram inspirados no inferno. Os demônios, eles brincam com as almas que são decapitadas, dilaceradas no inferno, brincam com a cabeça delas como se fosse futebol. E quando eu vi o desenho Jovens Titãs, no desenho Jovens Titãs tem um episódio lá que é jogando futebol e fingindo estar machucado. Acho que é assim o nome, parece que é assim o nome desse episódio. Chutando a bola e fingir estar machucado, uma coisa assim. Nesse episódio, os Jovens Titãs estão brincando futebol e eles ganham uma bola, essa bola é mágica. Essa bola tem um ser, dentro dela tem um bicho. Quando essa bola ela se quebra como se fosse um ovo, nasce esse bicho abre um portal para eles. Eles estão num campo brincando de futebol e abre um portal. E todas as vezes que eles gritam gol, eles estavam adorando uma divindade. Abre um portal e eles entram para dentro do abismo e chegam no inferno, no lugar de chamas, de larvas de fogo. E tem um ser, um demônio, um ser grande, sentado num trono. O nome dele é Gol. E todas as vezes que eles gritam gol, todas as vezes que eles vibram, esse gol recebe toda aquela paixão, todo aquele entusiasmo, toda aquela força. Ou seja, o desenho não tem ligação nenhuma com os testemunhos, nem com esse conteúdo que eu estou trazendo aqui. Por que que as coisas estão interligadas? Por que que elas
coincide uma com a outra, porque a verdade, ela é verdade em qualquer lugar. A verdade que é verdade, ela é verdade em um lugar em cima, em um lugar embaixo, em um lugar para a direita, em um lugar para a esquerda, no país que nós estamos, fora do país, a verdade ela é universal. Amém? E ali fica provado que demônios como urso sobem para brincar com eles no campo. E você vai ver nesse episódio que no testemunho fala que demônios como urso, eles entram no meio do campo, espíritos como se fosse urso, no meio do povo de Deus quando estão brincando e discutindo no jogo de bola. E no episódio dos Jovens Titãs também aparecem os mesmos ursos. Sabe, eu fico todo arrepiado quando eu falo disso, porque isso é algo espiritual, que o carnal, fanático de futebol, defensor, ele não defende o evangelho, mas o futebol dele ele defende de arma e punho. Ele não entende e não aceita, mas é uma realidade. Eu tenho esse vídeo dos Jovens Titãs salvado. Se eu conseguir o link, eu vou deixar nos vídeos aí. Vamos ver. Cristo, a única prioridade inegociável. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8, fala sobre isso. O texto de Filipenses, em Filipenses 3, 7 e 8, fala: mas todas estas coisas que eu considerava lucros, agora por amor de Cristo, as considero perdas. Sim, agora considero tudo perda, quando comparado com o valor supremo de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor dele, perdi tudo. Sim, considero tudo isso lixo para poder ganhar a Cristo. O que um obreiro tem que fazer? Se ele agora abandonou tudo, então até mesmo suas paixões, aquilo que para ele é tão importante, é tão lucro, pelo amor do reino, pelo amor da disseminação do evangelho, pelo amor da sua vida de virtude, de piedade, se isso está tirando tempo, se isso tem ganhado mais espaço no coração, na vida dele, se o futebol já tem gastado mais o tempo com o futebol do que com Deus, então ele tem que deixar desconsiderar isso, porque isso virou lixo. Paulo fala: o que eu considerava antes lucro, agora eu abandonei tudo, eu deixo tudo por amor de conhecer a Cristo, pelo valor supremo de conhecer a Ele. Então volte para Jesus, abandone isso que está perturbando a tua vida, destruindo o teu ministério. A exegese e análise com Filipe é a seguinte: Filipe ele capta a radicalidade de Paulo. O termo grego esquíbala, traduzido por Filipe como lixo, implica algo repugnante, detrito inútil. Para Paulo, qualquer coisa que se colocasse acima de conhecer a Cristo e do seu relacionamento íntimo e ativo com Ele, de ganhar a Cristo e viver para Ele, perde todo o valor, tornando-se refúgio espiritual. O futebol, elevado à posição de determinante de agenda e consumidor de tempo, energia destinados ao reino, transforma-se nesse lixo que impede o tesouro supremo. A aplicação ampliada com Filipe é a seguinte: quando o jogo dita o cancelamento de um culto de oração, a ausência no evangelismo ou a substituição do estudo bíblico por análises de jogos, ou até mesmo uma vida e busca a Deus, os líderes e os membros que estão declarando na prática que o futebol tem mais valor do que conhecer e servir a Cristo. Filipe mostra a loucura desta troca, trocar o valor supremo por lixo. A Bíblia NBV, a Nova Bíblia Viva, em Filipenses 3, versículo 7 em diante, fala: entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar a minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, no versículo 8 ele continua: sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais. Ele disse: eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. O versículo 10 continua: eu renunciei todas as outras coisas,
descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer e morrer com ele. O 11 continua, com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. O 12 diz, não que eu já tenha obtido, né, tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Então esse é o dever do crente. Ele tem que buscar isso, abandonar as coisas que estão prendendo ele, porque como um cristão vai revigorar sua vida e crescer na fé, na graça, no conhecimento de Deus, se ele não busca Deus, ele busca cumprir a tabela do futebol todos os dias. O versículo 13 continua, não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando de forma esperançosa aquilo que está à frente. 14 ele diz, esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Olha só, ele fala até do atletismo, da corrida, né, do seu tempo. Quer dizer que Paulo está associando a verdadeira corrida com a falsa corrida. A falsa corrida era dos gregos. Ele está usando uma linguagem aqui atlética, né, para falar que ele está correndo sim, mas não competindo como os gregos da sua época. A carreira dele é para o céu. E que todo crente obreiro que se preze e que tenha vergonha na cara poderia assumir diante dessa verdade, porque isto aqui é Bíblia. Não é falácia, é a Bíblia. Isso é Bíblia. Todos nós que somos maduros devemos ver as coisas dessa forma. O versículo 15 continua. E se discordarem em alguns pontos, eu confio que Deus manifestará isso a vocês. O 16 ele diz, se obedecermos plenamente à verdade que já alcançamos. Caros irmãos, no versículo 17, caros irmãos, modelem suas vidas pela minha e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo. Agora imagina aí o apóstolo Paulo jogando bola e servindo de exemplo para ti. Ele nunca deixou esse exemplo. E no tempo dele tinha o atletismo, tinha Atenas, tinha a Olímpia, tinha a cultura grega, mas ele dizia que quando ele esmurrava o corpo, né, ele fazia isso para um bem maior. Quando ele corria para alcançar o prêmio da salvação, ele fazia isso pelo céu, pela sua salvação. Quando ele associava uma linguagem atlética e esportiva, todo o tempo ele tinha o céu, tinha uma vida piedosa e devota a Deus em mente. Não a cultura que influenciou o planeta, não o vício do atletismo e do futebol, como muitos, infelizmente, muitos estão presos. Muitos crentes são devotos, do esporte de luta, do esporte de futebol e muitos outros esportes. São fanáticos. O 18 ele continua, porque eu já lhes disse antes muitas vezes, e agora digo novamente com lágrimas nos olhos. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O 19 lhe diz, o futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los, e tudo em que pensam é nesta vida, aqui na terra. Ele diz no 20, mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aguardando, esperançosos a sua volta. O 21 ele diz, quando ele voltar, ele diz, tomará estes nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele, usando o mesmo grandioso poder que ele usará para conquistar todas as outras coisas em toda parte. Aqui você percebe que esta passagem, né, para muitos que usam do esporte para ter um corpo definido, para ter um corpo invejável, Paulo está dizendo que esse corpo vai ficar. Aleluia. Então, meu amigo, se você está preso a essas práticas esportivas e egoístas, cuidado, você pode estar pisando na palavra de Deus. Bíblia, a mensagem, Filipenses 3, versículo 7 e 9 diz, as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes nada mais valem
na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo mais é insignificante, é esterco, ele fala. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, que é a justiça de Deus. Vimos a parte 1, esta é a parte 2, vamos ver a idolatria, a essência do vício moderno. 1 Coríntios 10, versículo 14 e Colossenses 3, versículo 5, você pode estar vendo essas passagens aí. O texto de Filipenses 1 Coríntios 10, 14 fala: portanto, meus amados, fujam da idolatria. A Bíblia NBV, que é a nova Bíblia viva, desculpe, ela diz o seguinte, ela diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus irmãos, queridos amigos, evitem cuidadosamente prestar adoração a ídolos de qualquer espécie. Como já provei nos outros vídeos, o futebol, o atletismo está relacionado aos deuses gregos, ou seja, isto configura-se como ídolo, né? Texto de Filipenses, de Filipos, melhor dizendo, texto de Filipos em Colossenses 3, versículo 5 fala: portanto, façam morrer tudo em vocês que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos e, acima de tudo, a avareza, que nada mais é do que a idolatria. A Bíblia, a mensagem, Colossenses 3, versículo 3 e 4, fala assim mesmo: a velha vida de vocês está morta, a nova vida é a vida real, ainda que invisível aos espectadores, mas com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, e o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. Isso significa, no versículo 6 e 8, eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte, promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender. Quer dizer, muitos futebolistas, muitos apaixonados pelo futebol, de a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas aqui nessa tradução você vê que não é bem assim. Você não pode fazer o que bem entender, né? Não pode fazer o que bem quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Uma vida assim, diz a Bíblia, é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir em ira. Não faz muito tempo vocês viviam fazendo tudo isso, sem conhecer nada melhor. Mas agora que sabem mais, abandonem tudo de uma vez. Mau comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes. Não é o que acontece na discussão do futebol? Não é assim que o obreiro discute depois que quer pregar? Não é assim que o pastor discute linguagem imoral, linguagem dura, linguagem áspera? Não é assim? Brigas, rixas, divisões, contendas, porfias, e depois está no altar querendo ser cheio de Deus. E uns até fingem muito bem, são ótimos atores em cima do altar, em cima do púlpito, com o microfone na mão, mas na verdade estão secos, estão morrendo ou já estão até mortos. A exegese em análise com Phillips é a seguinte: Phillips é direto e contundente. Ele diz: fujam, é o imperativo de urgência. A idolatria, que vem do grego eidololatria, não é um pecado arcaico, mas qualquer devoção que usurpe o lugar de Deus. Phillips, ele esclarece em Colossenses que a avareza, o desejo insaciável, a cobiça, ela é idolatria. O vício no futebol manifesta-se como uma avareza de tempo, emoção, identidade e recursos. Consome de forma insaciável o que deveria ser dedicado somente ao Deus. E a aplicação ampliada com Phillips é a seguinte: a obsessão pelo futebol configura idolatria quando rouba o tempo sagrado. Phillips fala em Efésios capítulo 5:16. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem nestes dias maus. O tempo gasto de forma
compulsiva com futebol, é tempo roubado de Deus e do serviço ao próximo e da piedade cristã. Exatamente o que o diabo está usando o crente, o obreiro, o pastor para fazer. Ele não faz para Deus, eles não fazem por reino de Deus, mas eles fazem por reino de Satanás. Lá eles gastam tempo, energia, dinheiro, força, sonhos, gastam tudo lá. Olha só. Domina as emoções, a alegria ou depressão baseada no resultado do jogo. Mostra onde está o coração. Mateus 6:21 diz: Cristo deve ser a fonte inabalável. E também substitui a comunhão, a lealdade, a torcida, suplantando compromisso com a igreja e a unidade do corpo, como está em Efésios 4, versículo 3 e 4. Filipe, ele fala: mantenha a unidade do espírito no vínculo da paz. Também consome recursos, gastos excessivos com ingressos, camisas, viagens para jogos, enquanto a obra missionária ou o sustento dos necessitados sofrem. Ele não dá para o pastor comer, mas ele dá para o diabo do vício do futebol. Ele não gasta com o homem de Deus que passa a vida orando por ele, mas ele gasta com os ídolos de Satanás no futebol. Isso é a realidade. Queira você acreditar ou não, aceitar ou não, não é problema meu. Mas eu estou te citando o que a palavra ensina contra essas tendências. Terceira parte, vimos a primeira, a segunda, esta é a terceira. Negligência do dever ministerial e do crescimento. Uma traição, configura-se uma traição ao chamado. Efésios 4, versículo 11 e 16, e 1 Timóteo 4, versículo 7 e 8, e Tito 2, versículo 11 e 12. O texto de Filipos fala o seguinte em Efésios 4, versículo 12 e 13. Seu trabalho é equipar o povo de Deus para o seu trabalho de serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até chegarmos à maturidade à medida da estatura completa de Cristo. O texto de Filipos, capítulo 1 de 1 Timóteo 4, versículo 7 e 8 diz: não perca tempo com lendas tolas sem valor. Treine-se para a piedade. O treinamento físico é de algum valor. Olha aqui a linguagem esportiva também aqui, que Paulo está dizendo. Não perca tempo com lendas tolas e sem valor. Treinem-se. Olha só. Treinem-se para a piedade. Não é treinar para ter um corpo bonito, para ter os bíceps bonitos, para ter os músculos lindos, peitoral bonito. Não. Aqui a Bíblia está falando assim mesmo. Treinem-se para ser melhor no futebol. Não. Para ser mais bonito, mais belo na academia. Não. Ela diz, treinem-se para a piedade. O que é a piedade? A piedade é aquilo que substitui a religião antiga. A piedade é o exercício do evangelho, é o exercício da fé. Essa é a piedade que está ligada a Cristo, a verdade. O treinamento físico, ele pode até ser de algum valor para a saúde, como no caso. Podemos abrir uma exceção e botar a saúde dentro desse contexto. Mas a piedade tem valor para todas as coisas, pois contém promessa tanto para a vida presente como para a futura. É o que o diabo não quer que o obreiro, que o pastor, que o crente faça, é treinar a sua vida, a sua fé, o seu exercício de piedade. Ele não quer. Ele não quer que ele treine a sua devoção a Deus. Ele quer que ele treine correndo atrás de uma bola. Ele quer que ele seja um fanático pelo um clube, pelo um time, pelo um ídolo de futebol. Ele quer que ele gaste a vida dele torcendo, gritando gol, amando Neymar, Messi, como muitos são devotos, crentes, mas devotos do futebol, infelizmente. Vamos continuar. Isso aí você pode ver lá em 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Não perca tempo com lendas tolas e sem valor. Treine-se para a piedade. O treinamento físico é de algum valor, mas a piedade tem valor para todas as coisas. Quer dizer, o treinamento, o esporte, o atletismo tem algum valor, mas a piedade está acima disso, que era para o crente envergonhar-se de ele não se pronuncia do exercício
da sua própria fé, da sua própria vida, do seu próprio bem-estar, nem no exercício da missão do reino de Deus. Ele é um obreiro, sabe, que nunca se mantém aprovado, nunca se prontifica a estar aprovado, porque está preso. Ele é um escravo da religião do futebol. Ele não tem força mais, ele está perdendo um pouco de força que ainda resta. O treinamento físico é de algum valor, mas a piedade tem valor para todas as coisas, pois contém promessa tanto para a vida presente como a futura. Pois é, se você é um crente que gasta o teu tempo com o futebol, com o atletismo, estou dizendo uma coisa para ti. Você esqueceu os valores espirituais, está morrendo, está preso. Mas quando você larga, abandona isso e volta a orar, volta a ler a Bíblia, volta a consagrar, volta a jejuar, você volta a louvar a Deus, você volta a consagrar a tua vida, a cultuar a Deus, você volta a evangelizar, você volta a trabalhar na igreja, você começa a se dedicar a gastar o teu tempo no reino de Deus. Sabe o que acontece? A Bíblia diz aqui que a piedade ela tem valor para todas as coisas, pois contém promessa tanto para a vida presente. Aí essas promessas para a vida presente começam a acontecer, começam a ser realizadas na tua vida e também como para a futura. Desculpe aí estar com essa tosse, mas é que eu sou assim mesmo. Olha só, texto de Filipenses em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 fala: pois a graça de Deus que traz salvação apareceu a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo uma vida sensata, correta e dedicada a Deus. Aqui você percebe que em Tito ele tá, né, Filipenses aqui uma tradução excelente, ele está aqui condenando a paixão esportiva ou por qualquer outra coisa que não seja a paixão pela verdade, pelo reino, pela salvação, que não seja a paixão por Cristo, que não seja a paixão pelo amor das almas, pelo amor das vidas. Não é uma paixão pelo futebol, não é uma paixão pelo ídolo, não é a paixão por um time, não. É a paixão pela vida com Deus. Se você não tem essa paixão, volte-se para Deus, porque a graça de Deus ela traz salvação para todos os homens e ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Quer dizer, a impiedade e a paixão e a impiedade estão, olha, ligadas uma com a outra. Quando você é um cara apaixonado pelo futebol, um obreiro, um pastor apaixonado, devoto pelo futebol, amante do futebol, você está ligado indiretamente à impiedade. Por quê? Porque você já deixou a prática da verdadeira piedade cristã, como eu citei agora, né, em Timóteo. Olha só. Ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo uma vida sensata, correta e dedicada a Deus. Glória a Deus, que tradução maravilhosa. Esse é o teu dever, é o dever que você deveria exercer ao invés de estar todos os dias na prática do futebol. Esse é o chamado para a tua vida. E você querendo admitir isso ou não, você sabe que o que a Bíblia está dizendo é a verdade. Uma exegese e análise com Filipenses é a seguinte sobre o texto de Efésios 4. Filipenses destaca o propósito do ministério, equipar o povo de Deus para o seu trabalho de serviço. Negligenciar este equipamento, preparo, ensino, discipulado ou próprio serviço por causa do futebol é falhar tragicamente na missão central. O alvo é a maturidade em Cristo. Impossível sem estudo e prática dedicada. 1 Timóteo 4, Filipenses, ele contrasta de forma marcante. Treinem-se para a piedade, que vem da palavra grega ginásio, que vem da palavra ginásio, onde se originou a palavra ginásio, né, que vem do grego ginásio, de Seaton, pros, eusebian. Enquanto o treinamento físico, atlético, esportivo tem valor imediato, de algum valor, a piedade, que está acima de tudo, que é a prática constante da vida em Deus, é de valor universal e eterno. Priorizar o treino para o futebol ou seu consumo sobre o treino espiritual é uma inversão catastrófica de valores. Quer dizer, quando você deixa, né, todas as 5 horas de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de orar, de suplicar, de clamar, quando você deixa de jejuar, quando você deixa
de fazer a obra para exercer o futebol no lugar dessas coisas, aí você cai. Aí você cai numa inversão catastrófica de valores. Tito 2, Filipos fala, mostra que a graça nos ensina ativamente a abandonar as paixões mundanas, que vem do grego tas, cosmicas, epitimias, que vem da palavra grega, né? Do texto grego original do Novo Testamento. A obsessão pelo futebol é uma paixão mundana, por excelência, enraizada na cultura deste mundo, que sufoca a vida sensata, correta e dedicada a Deus. A aplicação ampliada com Filipos é a seguinte: pastores que não preparam sermões e não visitam os enfermos, tanto pastores como obreiros, por causa do campeonato, obreiros que faltam ou pastores que faltam treinamentos para o evangelismo por causa do jogo, membros que não crescem na fé porque o futebol ocupa o espaço do estudo bíblico e da oração, estão treinando estão traindo, melhor dizendo. Quando eles deixam essas coisas, eles estão traindo o seu chamado. E trair o chamado é o mesmo que trair a Cristo. Estão escolhendo o treino físico, literal ou vicário, sobre o treino para a piedade. Estão cedendo às paixões mundanas em vez de viverem dedicado a Deus. Parte 4. O roubo do tempo e a insensatez. Que o futebol faz? Ele rouba o tempo e a insensatez. A sensatez da pessoa, né? Efésios 5, versículo 15 e 17. Romanos 13, versículo 11 e 14. E o texto de Filipos fala o seguinte, Efésios 5, versículo 15 e 17. Portanto, vivam com cuidado, não como tolos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem destes dias maus. Não sejam, portanto, insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Filipos, no texto de Romanos 13, versículo 11 e 14 diz, além disso, vocês sabem perfeitamente em que tempo estamos vivendo. É hora de acordarem, né, do sono. A noite está quase acabando, o dia está chegando. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e libertinagem, não em discórdia e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A exegese e análise com Filipos é a seguinte: Filipos, ele capta a urgência escatológica de Paulo. Ele diz, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vê na palavra grega exagorazomenoi, tou kairon, que literalmente comprado ou comprando para fora, resgatando o tempo. É um imperativo para tempos perigosos ou dias maus. Ser insensato vem da palavra afirones, é desperdiçar este tempo precioso. Romanos 13 reforça, é hora de acordar e abandonar as obras das trevas e os desejos da carne. A obsessão passiva ou ativa pelo futebol, que consome horas preciosas em detrimento do serviço do reino, é uma obra das trevas, de insensatez e um meio de satisfazer os desejos da carne. Prazer imediato, escape emocional mundano. A aplicação ampliada com Filipos é a seguinte: quantas horas resgatáveis, ou kairon, né? Do grego kairon, são desperdiçadas semanalmente com futebol, assistindo, discutindo, viajando, jogando? Quantas horas? Horas que poderiam ser dedicadas à oração, ao estudo sério da palavra, à visitação, ao evangelismo, ou simples descanso restaurador. Negligenciar o serviço cristão por causa do futebol é um roubo do tempo que pertence a Deus e uma insensatez diante da urgência dos tempos. Alguns acham, né, que não precisam mais gastar tempo em oração, lendo a palavra, jejuando, consagrando, que eles já leram a Bíblia o suficiente, já oraram o suficiente e eles podem gastar o tempo deles com o que eles bem entender. Só que não é bem assim. O texto que eu te citei agora, há pouco, fala do tempo. E Deus não nos dá tempo para a gente gastar com coisas supérfluas. Não, Ele nos dá tempo para gastar com as almas, com o reino, com o exercício da piedade. E isso
é forte. Parte 5, escravidão disfarçada de lazer. Romanos 6, versículo 16 e 1 Coríntios 6, versículo 12. O texto de Filipos e Romanos 6, versículo 16 diz: vocês não sabem que quando oferece a alguém, como se oferece a alguém como seus escravos para lhe obedecer, vocês são escravos daquele a quem obedecem? Vocês podem escolher ser escravos do pecado, que leva à morte, ou ser escravos da obediência, que leva à justiça. Texto de Filipos, em 1 Coríntios 6,12, fala: todas as coisas me são permitidas. Ele diz: todas as coisas me são permitidas? Sim, mas nem todas são proveitosas. Tudo me é permitido, sim, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. A exegese e análise com Filipos é a seguinte: Filipos expõe a realidade espiritual da escravidão. Tudo aquilo que nos submetemos como Senhor nos domina. A liberdade cristã, em 1 Coríntios 6,12, fala: tudo me é permitido. Não é absoluta, é limitada pelo princípio do proveito e, crucialmente, pela proibição da dominação. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Viu aí, obreiro? Você que é dominado pelo futebol, você assume para si mesmo: eu sou dominado, eu não consigo resistir. Pois é, então isso prova que Jesus ainda não é Senhor da tua vida. Vem da palavra grega ouk, esouxiastezomai. Fala: não serei trazido sobre o poder, não serei escravizado. Um vício pelo futebol que controla a agenda, emoções, finanças e prioridades, levando ao abandono dos deveres cristãos, é escravidão clara, cristalina. Você é um escravo do futebol e ainda não é escravo de Cristo. A aplicação ampliada com Filipos é a seguinte: quando a ausência ao culto, ao estudo bíblico, ao trabalho evangelístico é causada pelo jogo ou pelo fanatismo do futebol, quando o humor da semana é editado pelo placar, quando discussões intermináveis sobre futebol substituem conversas espirituais, o indivíduo está obedecendo e sendo dominado pelo Deus do futebol. Ele se tornou um senhor que exige lealdade acima de Cristo. Filipos lembra o cristão e diz: o cristão diz: não me deixarei dominar por coisa alguma, nem mesmo por um esporte. A conclusão e apelo urgente com Filipos é a seguinte: as cartas paulinas, na poderosa tradução de J.B. Phillips, soam como um alarme para a igreja hoje. A obsessão pelo futebol, que leva à negligência do evangelismo, do estudo da palavra, da piedade e do serviço cristão, não é inocente, é idolatria, é insensatez, é escravidão, é traição ao chamado de Cristo. Filipenses capítulo de Filipenses 3, versículo 8, Filipos ele fala que nos confronta, né? Em Filipenses 3:8 nos confronta. Consideramos o futebol mais valioso do que conhecer a Cristo? Estamos tratando o serviço a Ele como lixo? Em 1 Coríntios 10, versículo 14, nos ordena. Em Filipenses 3, ele nos confronta. Em 1 Coríntios 10, 14, ele nos ordena: fujam da idolatria. Isso inclui o ídolo moderno do estádio. Filipos, em 1 Timóteo 4, 7, ele nos desafia: treinem-se para a piedade. Onde está nosso esforço principal? Filipos, em Efésios capítulo 5, versículo 16, nos exorta: aproveitem ao máximo cada oportunidade. O que o futebol está nos fazendo perder? Claro que muita coisa, inclusive até a própria salvação, porque configura idolatria. Idolatria, né, não é bom. A Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Se você não sabe, idolatria, ela também está relacionada ao politeísmo. O que é o politeísmo? O politeísmo é adorar vários deuses. O futebol também está atrelado ao politeísmo, porque você diz adorar Cristo, mas também adora o Deus do futebol.
Então isso é idolatria. A idolatria não herda o reino dos céus. Filipe, em 1 Coríntios 6,12 fala, ele nos declara: não me deixarei dominar por coisa alguma. O futebol, entretanto, domina. Lógico. Chamado ao arrependimento e restauração. Primeiro, se você quer mudar, atente para esses princípios. Primeiro, reconhecer a idolatria. Reconheça que isso é uma idolatria. Filipe, em 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Admita que o futebol tornou-se um ídolo. Segundo, restaurar as prioridades. Filipe, em Mateus 6, versículo 33, diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Cristo, seu reino, em primeiro lugar, sempre. Terceiro, redimir o tempo. Filipe, em Efésios 5, versículo 16, fala: façam um balanço honesto do tempo gasto com futebol versus tempo gasto com Deus e sua obra. Reorganize-se radicalmente sua agenda. De forma imediata, faça isso agora. Quarto, treinar-se para a piedade. Filipe fala em 1 Timóteo 4,7. Estabeleça disciplinas espirituais intencionais. Oração, estudo da Bíblia, profundo, serviço, evangelismo. Exerça a sua piedade com a mesma dedicação que um atleta tem para seu esporte. Quer dizer, faça essas coisas com a mesma força que você corria quando ia jogar a tua bola. Quando ia correr atrás do ídolo da bolinha. Parte 5. Viver em liberdade. Filipe, em Gálatas 5, versículo 1 fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Use o lazer como moderação e domínio próprio, como serviço de Cristo, não como um escravo. Que pastores, obreiros e membros, confrontados pela palavra viva nas cartas para hoje, de J.B. Phillips, abandonem os ídolos do gramado e retornem ao primeiro amor. Que Cristo seja verdadeiramente o Senhor Supremo de nosso tempo, nosso coração e nosso serviço. E aqui eu encerro este amplo estudo que nós trouxemos aqui para a glória de Deus. Medite sobre isso. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Ainda dá tempo. O que eu te mostrei aqui, poucos pastores têm coragem de mostrar, poucos pregam, uns não falam mais, porque até mesmo eles são amantes disso. E Jesus não quer isso para você. Você sabe, na tua consciência, isso te sufoca, isso suga a tua energia. Então eu vou deixar os links aí e você vai ver os testemunhos, vai ver o documentário e veja os nossos 3 vídeos completos e você vai se inteirar. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar e você vai ser um obreiro, um servo de Deus, um pastor mais dedicado, mais virtuoso, mais cheio da presença de Deus, vai buscar mais, vai aprender mais, vai ser levantado mais rápido, vai ser honrado mais rápido por Deus, porque é o que o diabo não quer que aconteça na tua vida. Ele quer te prender nisso para você viver um vazio na igreja, no reino de Deus. E ainda corre o risco de perder a tua salvação devido ao fanatismo pelo futebol que se configura idolatria. Fique aí com Deus e até a próxima.